Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo quero conversar com você sobre consulta de orientação. Bom, para início de conversa, essa consulta ela também trata de uma consulta diagnóstica. A orientação ela é dada para pacientes, para famílias de pacientes que já têm diagnóstico ou que estão em investigação. Esse processo de investigação também serve para aquela família que identificou que o filho tem alguma questão que vai se beneficiar do fonoaudiólogo, mas não tem certeza ainda se aquilo é um problema ou se é parte do seu desenvolvimento. Muitas famílias buscam pelo meu atendimento nessa modalidade orientação familiar quando elas moram fora da cidade onde eu moro, ou têm dificuldade de acesso até aqui, estão mais longe, estão tanto do país quanto fora dele. Para as famílias que estão fora do país, eu ainda tenho uma outra orientação importante a fazer. Se você está naquela fase de adaptação e está vendo que o seu filho não está adquirindo o vocabulário, parece que ele deu uma travada nesse processo de mudança e você está com aquela preocupação, será que isso é psicológico? Será que é emocional? Eu preciso que você já saiba de antemão que é muito comum que isso aconteça, principalmente crianças que estão na faixa entre 2 e 3 anos de idade, porque é a idade em que a criança dá um boom em relação à linguagem. A gente usa esse termo boom por quê? Porque no período de 3 anos de idade, a criança ela passa pela primeira poda neuronal, que é o primeiro processo de especialização do seu cérebro, e que eu já falei algumas vezes aqui no canal, tem até vídeo específico sobre isso. Mas é nessa idade em que o cérebro começa a entender a importância da fala e se especializar. Se essa criança passa dos 3 anos e não começou a falar, a gente tem um grande desafio aí, que é mover muito mais energia e esforços para que esse cérebro entenda que a fala é importante. Calma! Outras podas neuronais vão acontecer ao longo da vida dessa criança, que essa, aos 3 anos, ela é a mais importante. E por isso é muito, muito importante que os pais estejam atentos ao desenvolvimento da fala dessa criança ao longo desses primeiros anos. Quando uma criança muda de um país para o outro, ela tem o desafio da língua para incorporar. E muitas vezes ela dá essa travada no processo de desenvolvimento. Não quer dizer que essa criança não vai mais falar, mas é justamente o manejo que os pais têm nesse momento e o conhecimento que eles têm sobre o que é importante e como fazer, quais são as estratégias que eu ajudo o meu filho de fato a falar. E não o pressiono e o deixo meio que coagido e ele acaba se esquivando do processo de fala. Por isso, a consulta de orientação ela pode ser fundamental para pessoas que estão morando fora do país ou para famílias que estão encontrando desafios em relação à aquisição da fala e da linguagem das suas crianças. Para quem está fora do país e está acompanhando esse vídeo, chegou por aqui agora, não esquece de passar lá em cima, ativar o sininho e se inscrever, porque existem outros vídeos nesse canal, inclusive na playlist, que vão tratar sobre desenvolvimento da fala e podem te ajudar muito. E eu também quero que você saiba que se você precisa de documentação em inglês ou em francês, eu consigo te ajudar nesse processo. Porque são 2 línguas que eu domino para emitir documentação e para que você tenha um diálogo, uma conversa um pouco mais próxima da escola em que seu filho está matriculado, do professor que o está acompanhando. Então, fique à vontade. Se você precisa desse acompanhamento, não deixe de fazer contato. E agora eu espero que você tenha compreendido o quanto essa consulta, que parecia que era só uma orientação, pode significar um caminho muito bom para sua família tomar e saber como conduzir o problema. E se a criança precisar de um acompanhamento mais frequente, também é possível fazer de forma remota. Para os pais, eu recomendo que diante de um atraso, de um transtorno de fala ou de fluência, como eu disse antes, que essa consulta seja feita uma vez ao mês, a cada 20 dias. Vai depender muito da demanda da família. Tem muita família que faz uma consulta e depois me escreve contando que tudo começou a correr bem, depois das orientações que recebeu. Então, por isso, a consulta de orientação, ela pode atender a muitas famílias, principalmente a famílias que estão distantes, que não conseguem uma consulta presencial aqui comigo ou com outro fonoaudiólogo, porque na sua cidade não tem, ou porque tem, mas vocês ainda estão com a dificuldade da adaptação da língua e de saber que profissional é esse, o caminho para chegar até ele.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer muitas dúvidas que chegam aqui ao canal e lá pelo Instagram sobre toda essa questão do que é uma consulta de orientação e como é ter um atendimento se eu estou morando fora do país. Não deixe de curtir, de encaminhar esse vídeo para quem possa precisar. E deixe aqui nos comentários se você já teve uma experiência de uma consulta assim, se lhe ajudou, ou uma curiosidade que você queira que seja respondida sobre esse tipo de consulta. Até uma próxima, eu espero você e não deixe de me acompanhar pelas minhas outras redes sociais.